E aí, pessoal, eu sou Davidson Abreu e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o seriado Drácula da Netflix. Curte aí o canal. Esse seriado estava em grande expectativa. Era o vampiro, a novidade do Drácula sendo coisa da antiga. O Drácula ia voltar a ser um monstro sanguinário e assassino, como é a sua origem, apesar de seus objetivos claros e estratégicos. Então, no primeiro episódio, são episódios longos, são 3 episódios, episódio de 1 hora e 30 minutos, daqui pra frente vão alguns spoilers. No primeiro episódio, realmente dá essa intenção. O clima gótico, algumas cenas que dão agonia, aí começa alguns excessos sanguinolentos, muitas homenagens ao Christopher Lee, a Bela Lugosi, ao Nosferatu, algumas cenas que lembram as antigas produções da Hammer, até aí tá legal. Bom, lógico que é uma adaptação, uma nova visão, alteram alguns personagens, mas a cada momento que o tempo passa, parece que vai perdendo isso daí. Primeiro na interpretação do ator, que eu achei que fez um Drácula meio fanfarrão, que fala demais e com piadinhas de humor negro que não tem nada a ver com o personagem. A freira, que no final é a Van Helsing, chata pra caramba e espertona, também fica difícil de engolir. E se você for ver a versão dublada, você vai ver que quem dubla, o ator que dubla, o dublador e ator que dubla o Drácula é o mesmo que dubla o Drácula do desenho animado Hotel Transilvânia, que é o mesmo que dubla o Adam Sandler. E é o mesmo que dubla o Alan, irmão do Charlie Sheen, em Two and a Half Men. Então isso já te dá uma desconectada para quem curte aí os filmes das antigas. Mas a questão mesmo, acho que ficou, por conta da interpretação, ficou um vilão muito comum, com piadinhas e tudo mais, essa de poder. Até aí, quando chega no momento que você faz assim, ó, para afastar um vampiro, aí caiu muito na infantilidade. Em decorrer, no segundo episódio, as coisas acontecem muito rápido, não tem aquele suspense, teria que ter muito mais suspense. No segundo episódio, ele praticamente se dá na viagem para Londres, no barco o Demeter, que daria para fazer o seriado todo ali. Inclusive tinha uma ideia de uma produção do DiCaprio só nesse momento da história. Aí as coisas vão se perdendo, começam a realmente a se perder mesmo, mais pro final, e já para quem curte já a leitura e os filmes mais antigos, já se desagrada mais. E no final, então, que eu não vou falar, no final é terrível, do segundo episódio. O final é terrível. E o terceiro episódio completou. Aquela vez só não desliguei a televisão que eu queria ver no que ia dar. Infelizmente, mais uma vez, desde a década de 90, com o filme Drácula de Bram Stoker do Coppola, o vilão mais conhecido do planeta acaba decepcionando nas telas. Infelizmente, é uma pena mesmo. É do Bela e do Christopher se revirar dentro do caixão, literalmente, né? Mas pelo menos é um Drácula mais violento. Excesso também, ficou meio gore o negócio. Mas voltou, pelo menos, a saber que ele é um assassino. Frio, cruel, mas deveria ser calculista. Teria que ter um objetivo claro para as coisas que ele faz, que não é o que acontece. Aí eu relembrei algumas leituras, algumas coisas que eu tinha aqui que era interessante, que esse foi o meu primeiro livro que eu ganhei do Drácula. Não foi esse, porque o meu mesmo eu emprestei e, como sempre, não devolveram. Aí eu consegui um igual num sebo há pouco tempo. Foi um livro, eu não cheguei na época a ler todo, eu tinha uns menos de 12 anos, devia ter uns 10,
11 anos, até quando eu emprestei, e hoje, por curiosidade, eu tenho, que é o clássico, é o livro do Bram Stoker, que é fantástico, não tem o que colocar. Tem essa versão aqui mais moderna, que é o mesmo livro, a mesma história da Madras, que tem uma coisa interessante. O prefácio dele, e é muito comum isso, eu já vi críticos aí conhecidos no cinema, inclusive o tradutor da Marvel, do Drácula da Marvel, se confundir o cinema com a literatura. Uma dessas confusões que fazem é no romance dele com a mina, que no livro é bem passageiro pro final, eles têm uma ligação e tal, mas não é nada assim, aquele romance e o caramba. E também a ideia dela ser uma reencarnação de uma esposa dele, isso daí é coisa do cinema. Mas muitas coisas se misturaram, principalmente com as produções da Hammer, que não eram fiéis ao filme, exceto o Vampiro da Noite. Ah, inclusive, acho que a melhor coisa que teve no último episódio da série do Drácula da Netflix foi uma homenagem que fizeram a uma cena da morte do Drácula no filme O Vampiro da Noite, de 1958, com Christopher Lee, e Van Helsing era interpretado por Peter Cushing. Esse livro aqui é super interessante, meu, que é Em Busca de Drácula e Outros Vampiros, dos anos 70, que fala sobre o Drácula histórico, com várias referências de documentos de várias nações, sobre o castelo dele, onde ele estaria enterrado, que até hoje é um mistério. A morte dele é ainda um mistério do príncipe Vlad. Esse daqui, outra grande curiosidade aqui, que eu esperei editar meu livro só para ler só depois que... Aliás, meu livro já estava quase para sair, que eu descobri que tinha esse livro, eu realmente não sabia, que foi escrito pelo sobrinho neto de Bram Stoker, é uma continuação, mas é legal, divertidinho, mas chega nem perto, e você vê que não é uma coisa de um escritor profissional, é de alguém que tenta seguir aquela receita do bolo e já tem os personagens na mão. O meu, é claro, que também segue, por coincidência, eu juro, a pretensão de ser uma continuação do livro de Bram Stoker, só que coloca aqui outros personagens da literatura da mesma época e muitos personagens históricos que envolvem toda a Europa numa trama política. E uma das coisas aí mais legais que eu tinha quando era criança e depois de adulto que vinha a completar com essas edições da Marvel, né? É o Drácula da Marvel. Olha só que curioso, né? O Drácula da Marvel, que é dos anos 70, aqui no Brasil, acho que saiu pelos anos 80, e curiosamente, tô falando, ó, é só uma ventania macabra aqui. E, curiosamente, o desenhista dele, que tinha naquela época tudo para fazer o Drácula, meio baseado ou em Bela Lugosi ou no Christopher Lee, fez baseado em Jack Palance. Jack Palance era um ator americano que fazia muitos filmes de faroeste, né? entre outros, é sempre o vilão. E depois ele fez um filme televisivo que ele foi o Drácula, mas salvo engano, foi depois das edições da Marvel. E é um filme muito bom, Da época foi o primeiro filme a mostrar a superioridade física dele, né, de ser mais forte do que um ser humano normal, mostrar assim claramente, que era uma coisa que os da Hammer não tinha tão claro, ele não parecia assim ter uma força muito sobre humano. É um ótimo filme. Até os anos 70 tiveram ótimos filmes do Drácula, inclusive com Frank Langella, que também fez um excelente Drácula em 1979, um filmaço. O nome é só Drácula, se puser lá, Drácula 1979, vai ver um filmaço. E o último
foi Drácula de Bram Stoker, que é do Coppola, que espetacular. Agora, depois desses daí, só tragédias. Só tragédias. Vieram os vampiros que brilham, os vampiros sensíveis e os vampiros heróis, como o último Drácula aí, que tivemos aí há poucos anos atrás. Que aqui também é um vampiro X-Men, aqueles efeitos especiais, e esquecem a história, esquecem lá o suspense e os objetivos do Conde ali, que é maligno. Pessoal, vale pela curiosidade assistir. A coisa de boa que trouxe a série foram as homenagens e o clima que tá legalzinho. Agora, quanto à história mesmo e o final, trágico, trágico. Vamos esperar aí alguns anos para quem sabe um dia alguém aparecer com alguma coisa boa, né? Beleza? Aquele abraço.